Olá! Estamos chegando aí para a nossa live, assim como combinado, né? Vamos falar sobre um assunto bem polêmico, mas um assunto interessante que tenho certeza que vai atender a necessidade de algumas pessoas, vai esclarecer muita coisa para muitas pessoas, assim como foi esclarecedor para mim. A gente tem aprendido que a vida é feita de experiências. E as experiências que nós vivemos, elas são para ser compartilhadas. E falar sobre narcisismo materno é falar sobre algo que foi gerado, de um bebê que veio gerado. E a gente vai dar aí daqui a pouco início. Estou aguardando chegar alguém para a gente já estar juntos aí. Você que já está chegando, vai compartilhando, vá curtindo aí, subindo corações. Compartilhe com seus amigos, parentes, com sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, porque nós vamos falar sobre um transtorno que atinge muitas pessoas, tanto crianças quanto adultos, tanto homem quanto mulher. Mas vamos tratar de mães que têm o transtorno, né, narcisista, e que transferiu isso para o seu filho. Mas ela também não teve culpa, né, de ter sido afetada, né, atingida por esse transtorno. E é muito interessante porque, sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Vá curtindo, comentando, vá compartilhando. É um prazer estar aqui podendo falar com você um pouquinho, né, nessa área aí dentro da psicanálise, e falar um pouquinho sobre o narcisismo materno. Nós precisamos cuidar do nosso sentimento, cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso psicológico, né, procurar terapias. Nós necessitamos disso. O ser humano precisa estar sempre passando por processo terapêutico, né, para que não atinja de mau jeito, vamos falar assim, né, as outras pessoas e até os próprios familiares. E aí a gente vai conhecer um pouquinho o perfil de uma mãe narcisista e entender como lidar. Vamos falar de algumas características dessa mãe narcisista, né? A gente tem aí as características dela e por que, né, talvez ela seja uma mãe narcisista. Nós viemos de um berço, né? Todos nós viemos do colo de uma mãe. Todos nós fomos gerados de um ventre e trazemos conosco, né, também muitas cargas, e nós não precisamos carregar essas cargas que são pesadas, né? São difíceis. Hoje nós estamos em pleno século XXI, onde que a gente pode ficar livres dessas mazelas, porque os nossos antepassados também não tiveram culpa, né, de carregarem tanto peso, tanta dor, tanta mazela, tanta angústia. Mas nós hoje nós temos ferramentas para que possamos ser tratados, curados, né, libertos, livres dessas mazelas, desses pesos, né, dessas coisas ruins. Nós somos gratos aos nossos ancestrais por eles terem nos dado a vida, né? Mas algumas coisas que eles passaram também inconscientes, sem culpa, nós não precisamos passar. E nós podemos, a partir daqui, né? A partir de mim, a partir de você pode liberar, né, os seus filhos, os seus netos, e aí ter uma vida para eles também terem uma vida mais tranquila, né? E o narcisismo, infelizmente, ele alcança a vida de muitas pessoas. Às vezes você é narcisista. Às vezes você é narcisista e você não sabe. Se torna algo tão normal que a gente não saiba distinguir. E a psicanálise traz pra gente algumas orientações das quais a gente pode seguir. E a gente pode viver uma vida diferente.
estando livres desse transtorno. Estou aguardando chegar mais pessoas, né, claro. Eu espero que essa live fique gravada para que outras pessoas possam ter acesso e conhecer um pouquinho, né, desse transtorno e estar se autoavaliando, né, para estar se cuidando e cuidando também dos seus filhos, parentes e amigos que talvez tenham esse transtorno, né? Então, eu sou Margarete Anselmo, sou psicanalista, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicanalista, e estou aqui para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento que a gente tem, né? Vou aproveitar, dar um esclarecimento. Eu sou psicopedagoga. O psicopedagogo, ele não é psicólogo, tá, gente? Tem pessoas que confundem aí por causa, né, do psi e acha que é psicólogo. Não. O psicopedagogo, ele é um terapeuta da aprendizagem. O psicanalista, ele trata do psique, ele não é um psicólogo, mas ele tem as ferramentas dentro da psicanálise para estar tratando, né, a questão de sonhos, de pensamentos, de ilusão, né? E aí a gente está aí envolvidos aí com essa terapia, que é a terapia psicanalítica, para estar ajudando pessoas, né? O ser humano está precisando de acolhimento, precisando de ajuda. E aí muitas famílias lidam com esse distúrbio, né? Com esse transtorno. São distúrbios e transtornos. As famílias têm lidado muito com isso, ainda mais depois da pandemia. Depois de 2020, né? Quando chegou aí o Covid-19, a Covid-19 que veio assolando as famílias, né? Os transtornos estão mais visíveis, né? Transtorno de ansiedade, outros transtornos. Mas hoje a gente vai tratar de narcisismo, tá? Narcisismo materno. Mas eu preciso fazer um apanhado, né? Fazer um compilado para você entender. E aí muitas famílias lidam com distúrbios e transtornos apresentados por alguns membros. E é o caso daquelas que convivem com uma mãe narcisista. Você já ouviu falar desse termo? Ele tem sido cada vez mais discutido dentro e fora da internet, principalmente em grupos de redes sociais. Por quê? Porque as pessoas estão começando a notar claramente comportamentos estranhos que talvez não eram tão visíveis em pessoas muito próximas. E comportamentos agressivos, né? Que talvez poderia até então ter sido comportamento normal, mas começa a se ficar bem claro que não é normal. E aí compreender o assunto é importante para identificar as características desse perfil e assim buscar formas de ajudar quem lida com esse problema, quem lida com esse tipo de pessoa. Para contribuir com essa missão, eu, Margarete Anselmo, trago para você algumas informações interessantes e importantes relacionadas ao transtorno de personalidade narcisista, tá? TPN, TPN de nada, TPN, transtorno de personalidade narcisista. E aí, a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Vai falar sobre o transtorno, desse transtorno, né? Vindo de mãe para filho. E eu vou trazer também algumas passagens bíblicas, né? Porque a Bíblia também traz e fala sobre, e a gente vai aí trazendo algumas informações que você possa, né, estar entendendo melhor. Então, o que é uma mãe narcisista? Vamos lá. Antes de começar a falar sobre o perfil dessa mãe, vale a pena entender que a origem do termo narcisismo, ele vem de Narciso. Narciso é um nome de um homem, de um rapaz, de uma pessoa que tinha comportamentos estranhos. E aí, quando os filósofos, né, os estudiosos começaram a buscar formas de entender esse comportamento, né, e deram o nome então de transtorno narcisista, né, de narcisismo. E a palavra ela se remete ao famoso personagem, que é um personagem Narciso, da mitologia grega. E ele era um rapaz jovem, bonito,
e que encantava com seu próprio reflexo, observando as águas de um rio que passava e acabou se afogando. E aí veio então a palavra narcisista, por causa desse personagem, né, da mitologia grega. Hoje o narcisismo ele é usado como descrever um personagem que é extremamente apaixonado pela própria imagem, de se olhar no espelho, né? Porque o Narciso, a história dele conta que ele se olhava, foi tanto, né, olhando para a água que ele se afogou, né? Porque é como espelho, né? O espelho como se fosse água. E aí o narcisismo, ele trata de pessoas que olham para dentro de si mesmo. É um egoísta, ele olha para si mesmo, só se vê, não enxerga o outro. E aí, sendo apaixonado pela sua própria imagem. Também é um termo associado a um transtorno que compromete diferentes tipos de relações. No campo familiar, no entanto, os pais, quanto os filhos podem apresentar esse quadro desse transtorno. A mãe narcisista, ela é, portanto, a mulher que apresenta narcisismo materno patológico. Uau! Que é isso? O perfil dela se caracteriza por ter opinião elevada sobre si, exigir admiração, se sentir a melhor, a mais bonita, ser elogiada e constantemente e crer que as outras pessoas são inferiores a ela. Olha, gente, a gente precisa observar muito isso. São detalhes. Por isso, gera comportamento abusivo por causa disso e que prejudica a saúde mental dos seus jovens e que convive com ela. Comparação, se compara, se acha jovem igual, quer vestir igual, acha que o filho é burro, que o filho é... A gente vai falar sobre isso ainda no decorrer da nossa conversa aqui. Eu vou repetir para vocês entenderem. A mãe narcisista, ela é, portanto, a mulher que apresenta narcisismo materno patológico. O perfil dela se caracteriza por por ter a opinião elevada sobre si mesma, exigir admiração constante e crer que outras pessoas são inferiores a ela. Por isso gera o comportamento abusivo que prejudicam crianças e jovens dentro do seu convívio. Isso é muito sério. E aí? Quais são os comportamentos mais comuns que a gente encontra numa mãe narcisista ou no narcisismo materno? A conduta de pessoas que sofrem desse transtorno pode variar, mas alguns sinais são bem recorrentes. Uma característica bastante percebida, por exemplo, é a falta de empatia. Isso significa a incapacidade de se colocar no lugar do outro, de validar os seus sentimentos, os sentimentos de terceiros, né? O sentimento do outro. Então, a pessoa que não é empática, que não tem empatia, não se importa com o outro, ela tem, né, lá umas gotinhas de narcisismo. Isso é sério. E é uma coisa que eu aprendi na minha convivência, na minha experiência na idade, né? É que a gente precisa ter conexão com pessoas. E isso começa pelo respeito. Primeiro, respeito próprio, né? Por mim mesmo. Quando eu me respeito, eu respeito o outro. Respeito o tempo do outro, a vontade do outro, o espaço do outro, o desejo do outro, a fala do outro. Eu tenho empatia pela dor do outro. E isso é algo muito pessoal. E quem não tem, precisa conquistar isso, né? É porque é uma pessoa egoísta que não tem isso. É natural do ser humano, né, sentir a dor do outro, quando ele tem amor. E, inclusive, estudos baseados em exames de imagem mostram que os indivíduos com transtorno de personalidade narcisista têm volumes de matéria cinzenta reduzida na sua área do cérebro. Aí a neurociência entra, né? Em uma área do cérebro, ela tem a camada cinzenta reduzida. Ela realmente é fria, né? Ela é gelada. Ela não tem sentimento,
de amor, de acolhimento, de compaixão. O narcisista ele não tem sentimento de compaixão. E aí que está associada a empatia, a compaixão. E trata-se da região conhecida como a ínsula interior. Ínsula interior. Vamos lá, vamos ver outros comportamentos que a gente fica meio que assim, né? Depois que a gente começa a descobrir essas coisas, a gente quer ler mais, até porque a gente quer a cura para nós mesmos, né? Não é querer a cura para o outro. Eu, para estar falando hoje para vocês, eu busquei a cura pessoal, para mim. Eu me lembro que eu perguntei para minha filha assim, para as minhas filhas, né, que eu tenho duas. Eu perguntei para elas assim, fiz a pergunta para uma pelo WhatsApp e fiz para outra. Filha, botei lá um pedacinho de uma frase narcisista e falei para elas assim: mamãe é narcisista? Aí uma respondeu primeiro assim: você já foi. A outra disse assim: mãe, um tempo você era narcisista. Então eu estou falando de algo que eu também vivi. Eu tinha esse comportamento, só que eu não sabia. E como que eu adquiri? Né? A gente entende que esse transtorno, ele não é um transtorno de geração. Assim, eu não nasci, né? A pessoa não nasce narcisista. O narcisismo, ele é aprendido com o comportamento da família, da mãe, né? Vamos falar que a gente está falando de materno. O comportamento da mãe leva, tá, a criança já pequena iniciar um processo de transtorno narcisista, tá? Então, muito cuidado com o que a gente, né? A gente tem que ter muito cuidado com o nosso comportamento, porque nós transferimos para eles. E ainda mais, né, que nós somos geradoras, nós geramos 9 meses no nosso ventre. Mais para baixo eu vou falar um pouquinho. É bem complicado, né, a gente entender. E que é doloroso a gente saber que talvez a gente passou uns sentimentos ou alguma coisa ruim para os nossos filhos. Mas nós geramos. E dependendo dessa gestação ou da concepção, gestação, né, que são 9 meses, dependendo de como foi o nosso comportamento, de como é o nosso comportamento, essa criança ela já vai sendo gerada e vindo, né, trazendo dentro dela esse sentimento, né, esse comportamento. E é muito triste isso, né? Então a gente precisa curar isso, buscar cura. Existe cura, existe tratamento. Nós temos os psicólogos, temos aí os psiquiatras, que mais pra frente eu vou dizer para vocês, né, no decorrer da nossa fala, que procurando esses profissionais, né, existem medicamentos que podem ser usados para poder diminuir e ir tirando, né, esse transtorno. E vamos lá então, existem outros comportamentos comuns de uma mãe narcisista. Olha, em qualquer evento ou situação, ela indica a necessidade constante de ser o centro das atenções. Olha só. Ela quer ser o centro das atenções. Ela também tem sentimento exagerado de autoimportância, o que faz com que exija tratamento especial. Ela quer ser a melhor tratada, ela quer ser a melhor cuidada, ela tem que ser a melhor olhada. Todo mundo tem que estar... Ela tem que ser o centro das atenções. Se não derem atenção para ela, se ela é cheia de dedinhos. Terceiro, exploração de terceiros, especialmente dos filhos, para obter ganhos pessoais. Se faz de coitadinha, de vítima, vitimista, se faz de pobre coitada, você tem que me ajudar, tudo que é seu é meu, tudo que é seu é meu, mas nada que é meu é seu. Tudo que é seu é meu, né? É isso, é a triste realidade, como disse aqui a minha querida prima Jaqueline. E realmente é um horror, tá? E aí... Jaqueline, eu vou tentar deixar gravado sim, tá? Vou gravar. Tô gravando, né? Pra ficar. Vamos ver se fica. O quarto sinal é sinais de arrogância. Pessoa arrogante. Aquela que já olha com olhar de arrogância e tudo que fala com arrogância, ela é melhor que todo mundo. Ela, né? Ela é arrogante.
tudo dela é o melhor. Ela que faz o bolo melhor. É ela. Ninguém cozinha igual a ela. Não. A filha, ela ensina a filha. E quando a filha faz, está com defeito. A filha não sabe fazer. Ela não aprendeu. Não foi assim que eu te ensinei. É porque ela é arrogante. E ela vai fazendo com que essa criança, essa adolescente, fique uma mulher arrogante. Ela vai aprendendo a ser assim. Preferência explícita por determinado filho. Ela escolhe um filho para ser, né, a preferência dela. Para quê? Esse filho com certeza vai ser o filho usurpado por ela. Vai ser o filho que ela vai dominar. Vai ser o filho que vai ter a obrigação de fazer tudo por ela. Porque se ele não fizer, ele vai ser o pior filho. Porque o outro filho já não presta, já não vale nada. Interesse próprio. Se é esse filho que tem o carro, se é esse filho que tem a melhor casa, ou que tem o melhor trabalho, então é esse filho que vai ajudar essa mãe a construir, a fazer, a acontecer. Tá sempre ligando, pedindo, entendeu? É nesse nível. Nesse nível. Costume de fazer comparação de um filho para o outro. Né? Comparação entre pessoas, enaltecendo algumas para ferir outras. Esse comportamento também é de uma mãe narcisista. Narcisista materna. Manipulação e chantagem. Para conseguir o que quer sem pensar nos desejos dos demais. Já até falei um pouquinho antes, né? O carro é dela. O carro dela não, o carro é meu. Ela é minha filha, ele é meu filho, o carro é meu. Mas o carro é do filho. O filho trabalha, é dele, tem a família dele, tem a vida dele. Mas não, né? Ela tem tanto interesse próprio que ela joga chantagem. Porque você não gosta de mim, porque você gosta mais da sua mulher do que de mim. Porque você gosta mais do seu marido do que de mim. Porque você agora não dá mais importância pra mamãe, só pra seu marido. Chantagem. Você não precisa vir na minha casa, mas não. A hora que eu morrer, não precisa chorar no caixão. Né? São as expressões. Fixação por fantasia, de poder e de jogo, que a coloca em um espaço de superioridade. Então, assim, essas são algumas das características que a gente falou. Muito difícil, né, gente? É complicado. Mas quantos de nós já tivemos esse comportamento ou ainda temos? E precisa de tratamento, porque isso vai ferindo as outras pessoas. E aí, as variações súbitas de humor também. Agora tá alegre e feliz. Daqui a 5 minutos, tá mandando ver, jogando sapato, tá gritando com todo mundo. Some daqui, sai daqui, vou te pegar, vou fazer acontecer. Os filhos, né, que sofrem com isso. Isso é muito complicado. E elas fazem, né, as variações de humor fazem com que muita gente confunda o perfil narcisista com o indivíduo que sofre de transtorno bipolar. A gente sabe que o transtorno bipolar, ele tem variedade de 6 em 6 meses. Então, tem um tempo. O narcisista, não. O narcisista é daqui para ali. Ele dá 2 passos de manhã, ele tá bem. 10 minutos depois, qualquer coisinha ou pensou algo para ele mesmo, ele logo... Isso aí, instável. É uma pessoa instável. Ela tá feliz agora, mas você sabe que daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, 1 hora, ou de manhã à tarde, ela já mudou totalmente o comportamento dela. E ela já desfaz de você, ela já te coloca em mau lugar, ela já não quer mais estar perto de você. É incrível, é incrível. E aí, a gente vê também que isso provoca danos, né? Porque esse modo como uma mãe tem, né, essa forma de mudança repentina, ela acaba provocando danos à saúde física, mental, emocional de crianças e adolescentes. E o que mais a gente vê? Margarete é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta da aprendizagem. Mas você presta atenção, ao analisar ou ao estudar e fazer uma anamnese de uma criança que tem dificuldade na aprendizagem, que tem um transtorno da aprendizagem, para eu aplicar a terapia da aprendizagem, lendo o diagnóstico ali dado pela própria mãe, dentro de uma anamnese, eu entendo que o problema que essa criança, né, traz com ela não é dela. Isso me faz estudar a psicanálise. Isso me faz entender terapia sistêmica familiar, base sistêmica.
Bert Helling. Qual é a base dessa família? Como está essa raiz? Essa criança como pode estar? Às vezes as pessoas até falam, né? Poxa, a Margarete é pedagoga, é psicopedagoga, mas ela é psicanalista, ela é... Eu fui estudando para eu poder entender o comportamento dessa criança que na sala de aula, ela soca todo mundo, ela bate todo mundo, ela não obedece o professor. Ela senta e não consegue escrever. Ela é uma criança que recebeu um diagnóstico de transtorno de hiperatividade, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E às vezes não é só isso. Muitas das vezes não é só isso. Por isso que a gente não pode parar, aí eu venho aqui e chamo a atenção de professores. Nós não podemos parar só no ensino secular de um livro, de um caderno, de uma matéria. A gente precisa entender o nosso campo que a gente trabalha. Quem são essas pessoinhas pequenininhas que tem criança na educação infantil que ela morde todo mundo? Mas ela já tem 4 para 5 anos, já passou da fase oral. Mas ela é a criança que quer matar um, ela quer apertar, ela quer morder. Ela está passando por um período de crise que ela não entende. Ela não tem possibilidade de se corrigir, de entender e de mistificar isso. Por que está fazendo isso? Tem aquela criança que morde o dedo, que se morde toda, né? E a gente se preocupa porque ela já está se mutilando. Alguma coisa está acontecendo. Mãe narcisista. Narcisismo materno. Talvez é aquela criança que na hora de acordar pela manhã, a mamãezinha, em vez de lá dar um beijinho, filhinho, tá na hora de acordar, tá na hora da escola. Chega lá gritando com a criança, sacudindo a criança. Tá na hora da escola, por que você dormiu tarde ontem? Já tô te chamando, não aguento. Entendeu? A criança, ela já vai pra escola com o seu comportamento totalmente modificado. E aí, a gente precisa mudar a nossa forma de cuidar dessa criança. Ela não tem culpa de eu ser assim. Eu preciso me curar para que eu não adoeça os meus pequenos. Todo pai, toda mãe precisa se curar para não adoecer os seus filhos. Mães narcisistas, narcisistas maternas, adoecem os seus filhos. É incrível. Por isso que é bom olhar no espelho. Por isso que é bom parar e olhar no espelho. Nem tudo aquilo que eu passei na minha infância, meus filhos precisam passar. Nem aquilo que você passou pela sua infância, seus filhos precisam passar. Se foi coisa boa, transfira para eles, tudo. Mas coisa ruim, busca conhecimento, busca entendimento, para que você não faça seu filho sofrer. Narcisismo é um transtorno prejudicial à saúde mental, emocional, psicológica e física do ser humano. E aí eu tô falando de mãe para filhos, mas eu falo também de colegas de trabalho, né? A gente fala de status, né? De posição social. As pessoas, elas precisam se conhecer. O autoconhecimento, gente, hoje está na moda. Vamos lá, todo mundo fala de autoconhecimento, mas o que é autoconhecimento? É você saber quem realmente você é, porque você vai fazer com o outro aquilo que você gosta que faça com você. A empatia. A gente tem? Você tem? Cuidado para você não ser um narcisista. Ter esses comportamentos que estão prejudicando a vida, a saúde e a vida das outras pessoas. Não é isso? Vamos fazer uma autoavaliação para a gente rever os nossos conceitos, para a gente se curar, cada um procurar cura para si, porque é isso que eu fiz comigo. E olha que eu não era tão exagerada, mas eu ouvi das minhas filhas que eu era narcisista. Olha só, eu fui humilde para perguntar para elas: filhas, mamãe é narcisista? E elas disseram: sim, mãe, você era. E não me doeu, porque eu já estou buscando a cura. Eu já estava no caminho da cura, né? Eu já estava no caminho da melhora, do cuidado, da mudança de comportamento. Porque eu vi que isso não me levava a lugar nenhum. Né?
E aí a gente vem trazendo isso lá de trás. É difícil falar, mas é um comportamento que eu aprendi. Né? Eu disse que o comportamento, o transtorno narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, eu já disse aqui há uns minutos atrás, que ele é aprendido. Eu aprendo isso com quem eu convivo, no meu seio familiar. Eu não aprendo na escola, eu aprendo em casa, porque é o maior tempo da minha convivência. É ali que eu nasci, é ali que eu convivi, né? É ali que eu cresci. Meu segundo convívio, né, com a sociedade que é a escola ou a igreja. Não sei o primeiro lugar que se vai, mas acho que para quem tem costumes, né, religiosos, geralmente é a igreja. Mas para quem não tem, o primeiro contato é a família, é onde a gente aprende tudo. Tudo a gente aprende em casa. E depois a gente vai para a sociedade escola, sociedade igreja, né, comunidade religiosa, que, né, pode ser igreja, pode ser um centro espírita, pode ser onde você, né, comunga lá. Mas tudo é aprendido em casa, a gente não aprende isso lá fora não, tá bom? E aí é importante destacar que as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, elas nem sempre têm consciência desse estado. Eu disse lá no início, né? É inconsciente. Muita gente não tem noção que ela consegue, que ela, né, ela faz mal pro outro. Muitas pessoas não têm essa noção. E aí, muitas delas nascem e crescem em lares abusivos. Portanto, acredito que vários dos seus comportamentos são negativos, são normais e aceitáveis. É normal. Minha mãe é assim, a minha avó era assim, eu sou assim. Que aí a escola, né, quando chama a família, porque a criança está com um comportamento diferenciado, né, que está prejudicando um outro coleguinha, aí a mãe vira e fala assim, mas lá em casa todo mundo é assim, minha mãe é assim, minha avó era assim, eu também sou assim, e meu filho também é assim. Mas vamos mudar esse quadro, né? Minha avó era assim, minha mãe era assim, eu sou assim, mas não é legal, não é bom, eu não quero que meu filho seja assim. E aí, quando formam suas próprias famílias, as mulheres narcisistas, elas costumam e continuam reproduzindo as práticas experimentadas na infância e na adolescência. E dessa forma acabam ferindo seus próprios filhos e agindo como se tudo estivesse perfeitamente equilibrado na relação. Tudo normal, nada diferente. A nossa família é assim. É claro que cada um tem uma dinâmica, né, gente? A gente acredita sim, que cada família tem a sua dinâmica. Mas a gente precisa estar olhando para que traga cura mesmo. Nós estamos em pleno século XXI, onde a gente sabe que a depressão tem tomado conta, né? Os sentimentos, né? O emocional está muito abalado, o psicológico das pessoas estão muito abaladas, né? As pessoas estão muito egoístas, as pessoas estão muito pensando no ter, e esquecem do ser humano, né, que é carne, osso, tem pensamento, né, tem sentimento, tem um coração. O ser humano está muito estranho. O amor acabou. Mas nós que temos uma visão de mundo diferente, uma visão do amor de Deus na nossa vida, uma visão de empatia, então a gente sabe que isso tem cura e pode começar em mim. Começa por mim, começa por você. Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito. Eu tenho até uma caneca dessa frase que eu ganhei em um projeto que eu participei. Tudo muda quando você muda. Então, se eu mudo o mundo. Eu consigo mudar. Porque eu mudo os meus filhos, eu mudo a minha casa, e eles vão sair lá, eles vão conseguir mudar o ambiente que estão. Eu saindo, consigo mudar o ambiente onde eu estou. Então, a gente consegue mudar. É um trabalho de formiguinha, mas a gente consegue fazer, né? Com o amor de Deus no coração, né, sabendo que sem Ele nada a gente consegue fazer, e a gente vai então fazendo com que as pessoas reconheçam esse amor, essa paz interior que a gente tem, né, de sentir o amor de Deus, de sentir Deus no coração, de saber que o outro tem sentimento, que o outro precisa ser amado.
Assim como eu me amo, eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então isso precisa ser praticado. E nós precisamos pregar isso, né? Isso não é religião. Isso é convívio. Isso são valores que se perderam. Não é verdade? Valores que se perderam. O respeito, o amor, né? A confiança, né? A responsabilidade. São valores que foram se perdendo. E a gente precisa resgatar isso. Nós que temos isso em nosso coração, precisamos resgatar esse amor. Né? E aí, como cada indivíduo apresenta variações nos sinais, nem sempre é fácil identificar uma mãe narcisista. A investigação sobre esse possível quadro ele costuma ser feito através de profissionais, como eu já disse antes, né? Um psiquiatra, um psicólogo, né? Que estudam, né? Um psicanalista, ele tem, através de uma anamnese, né? A gente faz uma anamnese, e ali, através das respostas verdadeiras da anamnese, a gente consegue entender, né, a fundo, fazer um trabalho e, se for necessário aí a medicação, uma terapia mais profunda, a gente vai indica, né, como psicanalista a gente indica então o psiquiatra para que esteja orientando melhor com a medicação conforme for necessário, né? E aí que são os profissionais da área da saúde. E, geralmente os familiares confirmam a suspeita com os psicólogos. Então, assim, psicólogos, psiquiatras, geralmente. E a gente, né, os psicanalistas estão aí. O especialista ele vai avaliar a presença de determinados padrões de comportamento para classificá-los e oferecer diagnóstico. Se for confirmada a existência desse transtorno, o paciente será informado e sobre as práticas de medicamentos para poderem atuar no controle da patologia. Então, ela pode não ter cura, mas tem tratamento. Se tem tratamento e você faz direitinho, tem cura, porque é de dentro para fora. E Deus, ele cura todas as doenças, enfermidades, transtornos. Ele é o dono, né? O bálsamo de Gileade é derramado e a cura vem. Mas nós precisamos procurar os especialistas para estar nos orientando. E aí, como lidar com uma mãe narcisista, né? A gente respira fundo porque é complicado, né? Porque fazer uma mulher entender que ela tem comportamento de transtorno, personalidade narcisista é complicado. Então, assim, esse momento que a gente está falando aqui, que a gente está, né, compartilhando esse conhecimento, é um momento da gente estar dividindo com outras, né? Eu não sei se todos sabem, né? Mas alguns aqui sabem que eu tenho o Instituto Francis, né, que foi criado em 2019, e o Instituto Francis ele vem com o objetivo de acolher mulheres, de aconselhar mulheres, de mulher que puxa mulher que faz com que a outra mulher saiba o seu lugar e saiba entender qual a sua posição, o que ela pode fazer, o que ela não deve aceitar em sua vida. E como mulher, como mãe, como avó, né, que eu sou, eu tomei posse desse projeto que Deus me deu, do Instituto Francis, para estar desenvolvendo várias palestras, inclusive falando sobre transtornos, né, dentro dessa área, falando sobre violência doméstica e outras, né, e outros assuntos. E aí, como lidar com uma mãe narcisista? Vamos lá. Os psicólogos entendem que é diferente, né, e há diferentes formas de grau de transtorno de personalidade narcisista. Dessa forma, é esperado que cada caso se resolva em conjunto específico de médicos. Então, é uma equipe que vai estar trabalhando. E a definição do melhor processo terapêutico vai depender da análise profissional e do interesse do próprio paciente. E aí, nas situações em que a mulher aceita ajuda, é possível ter bons resultados, com trabalhos que envolvam a compreensão dos próprios sentimentos, autoconhecimento. Se ela parar para se olhar, para se ver, para se enxergar, para se conhecer, para se entender, ela vai saber que é doloroso demais, mas tem cura, tem tratamento, e ela vai se abrir para tratar desse transtorno de personalidade narcisista. E aí, a criação de mecanismo de autoestima que não envolvam jogos de poder também é favorável ao bem-estar
desse paciente, dessa mãe, dessa mulher. E ao fazer esse tipo de exercício, essa mãe narcisista, ela poderá aprender novas formas de obter a admiração, sem que precise passar por cima das necessidades de terceiros. Com um apoio adequado e constante, verá que existem maneiras mais saudáveis de demonstrar autoconfiança e provar o seu valor. Então, gente, a gente para pensar, né? Sua feia, você não vai aprender, são as crenças limitantes que às vezes nós recebemos tantas palavras quando crianças, porque nós temos mães narcisistas e elas não sabem disso, elas não foram orientadas sobre. E a gente recebe informações, cargas, né, de palavras que são tão dolorosas, que a gente vai transferindo isso para os filhos, né? Com certeza vai de geração para geração, então precisa ser cortado. E começa de mim mesma, começa de você. É a autoaceitação. Aceitar que tem o transtorno e que precisa ser tratado. E ao fazer esse tipo de exercício, a mãe narcisista poderá aprender novas formas para ela poder desenvolver. Mas, e quando a figura materna nega que tem o problema, né? Aí sim. Para as crianças e os adolescentes fica mais complicado, já que são totalmente dependentes dessa mãe, desses pais narcisistas. E uma saída temporária é garantir que tenham o apoio de outro adulto para monitorar, amenizar, possivelmente a conduta inadequada da figura materna. E de onde vem? Né? De vários lugares. Dos lugares sociais que você frequenta, né? Que as crianças frequentam, né? Eu gostaria muito que tivessem adolescentes aqui. Tô vendo que tem uns amigos aqui. Eu tenho uma amiga aqui, gente. Ela está lá na África. Olha que lindo. Está lá em Moçambique, na cidade de Lixia. Está aqui passando pra gente. E aí, a gente tá passando, né, por aqui. Obrigada, Nai. Seja bem-vinda. Deus abençoe. É a minha pastora, tá, gente? Além do mais, ela é minha pastora, minha coordenadora. Eu tenho uma paixão por ela. Tem outros amigos aqui. E aí, a gente vai pensando, né, na necessidade da gente ter um olhar sensível, não julgador, né? Quem já está no nível, né, de autocura, de autoconhecimento, de autoentendimento, de saber que já passou pelo processo ou que está se curando do processo, já começa a ter um olhar sensível para um indivíduo que talvez esteja demonstrando o transtorno de personalidade narcisista. E a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque, às vezes, como filhos, nós também, por já termos sido, né, criados dentro do processo, aprendemos, a gente também faz as mesmas coisas com as nossas mães, né? Quer ter aquele controle, né? A gente quer ter o controle na nossa mão, e isso não é legal, tá? Vamos lá. E quem cresce sob cuidados de uma mãe narcisista pode encontrar dificuldades para cortar relações. Ainda assim, vale a pena fazer um esforço de se afastar um pouco, a fim de conquistar independência, de manter um distanciamento. Não é ficar de mal, não, gente. Você ter um relacionamento mais maduro, tá? Um relacionamento mais maduro. O que houve, gente? A voz está falhando, é isso? Deve ser pico da internet. Vai me dando um toque aqui, tá bom? Jaqueline e Nai. E aí, essa criança, né, cresce, vira uma adolescente, uma jovem, uma adulta. Ela veio com esse transtorno, né? Já aprendeu, ela aprendeu esse transtorno e ela começa a transferir, e talvez não faça com o filho, mas faça com a mãe. Tá? Isso é incrível. Mas isso acontece e a gente tem que ter muito cuidado. E aí, a gente precisa da liberdade de independência. Primeiro, nós como filhos precisamos ser independentes, né? Mulheres casadas, independentes, cuidando da sua família, e tratando do narcisismo se observar ou se for diagnosticado ou se alguém der um toque.
E como mães, né? Como mães, não transferir para os nossos filhos. E aí, quando procurar ajuda? Os filhos de narcisistas tendem a deixar as próprias necessidades de lado para evitar conflitos com a genitora. Gente, isso é real. Real. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui já presenciaram algum comportamento narcisista materno em que o filho se calou, fez todas as vontades da mãe, faz todas as vontades para não ter um conflito. Isso não pode existir. Por isso que no tópico acima a gente falou, né, de se afastar um pouquinho. Para que a pessoa também sinta que ela tá ali pressionando, que ela tá sufocando, e que o comportamento lida com o filho casado como se fosse a criancinha pequenininha que ainda estivesse ensinando. Grita com ela, quer bater, se faz vitimismo, né, com esse filho, como se dependesse totalmente desse filho. Então a gente precisa, né, dar a essa mãe, né, como filhos, dar à mãe a liberdade de independência e também dar-nos, como filhos, nós mesmos, a independência. E dar aos nossos filhos, para que eles possam saber resolver conflitos, né? E aí, como dito, profissionais da área da saúde mental são os mais recomendados para avaliar o quadro e auxiliar os familiares. Então, contate com um psicólogo de confiança para diagnosticar, orientar, acompanhar cada passo do processo terapêutico. É necessário. É necessário. Prima, é mesmo, já que acho que, a Jaqueline tá dizendo aqui, acho que eu era muito possessiva e dominadora. Isso é péssimo, realmente é péssimo. A gente quer ter todo o domínio, né? Mas os nossos filhos cresceram. Eu, graças a Deus, assim, eu sou bem soltinha. Eu deixo minhas filhas viverem a vida delas. Claro que eu oriento, elas pedem ajuda, a gente tá sempre, quando pedem orientação, a gente tá orientando. Mas eu vim com isso. Eu tô falando de algo, gente, que eu vivi. Então, é um processo, né, que a gente passa e a gente aprende. Então, eu não quis isso para as minhas filhas. Eu não quis. Não quis que elas fossem sufocadas por mim. E amo, cuido, estou sempre com elas, a gente está sempre junto, a gente é uma família unida, mas a gente não sufoca, né? A gente se fala quase todos os dias. O pai tem mais aquela coisa do ligar todo dia, de ter que falar, né? Eu ligo de vez em quando, uma vez por dia, de 2 em 2 dias, para saber como estão. Mas estou sempre mandando uma mensagem, né? Não sou vitimista, isso nunca fui, não quero ser, não vou ser. Estou curada do pouquinho de narcisismo que estava em mim, eu fui curada. Porque eu sempre pedi a Deus para eu não ter esse comportamento. Porque eu sempre vi que era péssimo. Eu só não sabia o nome. Só sabia que era um comportamento horrível. Descobri depois que eu fui estudar sobre, né? Se você desconfia que alguém apresenta esse perfil de mãe narcisista, você pode contar com uma equipe, né? Para você procurar uma equipe para conversando, alertando. Gente, grupo de mulheres. Igreja. A igreja precisa estar trabalhando esse tipo de assunto. Nós estamos vivendo... Eu tive uma experiência agora há poucos dias de uma amiga... E a gente estava num grupo, né? Um grupo de mulheres. E nós fizemos um estudo, inclusive, um grupo de mulheres, inclusive a gente estava fazendo o estudo da revista da União Feminina, da igreja, né? Da União Feminina Missionária Batista Brasileira. E ali o estudo foi falando sobre narcisismo. E eu lembro que a gente estava ali conversando e olha, as mulheres ficaram, gente, convivo com pessoas assim, meu Deus, sabe? E a gente começa a se descobrir. A gente precisa levar esses assuntos para os nossos grupos de mulheres, tanto na igreja quanto grupos de mulheres de chá que a gente cria na comunidade. Grupo de amigas que batendo papo, conversando, 2, 3 amigas, grupo de mulheres que estão sendo orientadas por causa de violência doméstica. A gente precisa levar esses assuntos, né? É muito bom a gente ter material, a gente ler, estudar, entender. E aí nós estávamos no grupo ali das mulheres, né? Mulheres da igreja.
E a gente conversou, falou muito sobre o assunto, foi extenso, né? Porque todo mundo quis falar sobre o assunto. Todo mundo entendeu, o comportamento de, né? Começa todo mundo abrir o leque e entender, né? E ter a visão desse comportamento em meio, no meio de convívio diário. E aí, uma pessoa que não estava na reunião, não esteve lá, ela não vai, encontrei com ela. Aliás, ela me mandou mensagem, desesperada, e me contando o comportamento do seu companheiro. E ela contando. E quando ela começou a contar, eu falei pra ela assim, poxa vida, ontem nós tivemos um estudo sobre isso. Você não vai, você não foi, você não esteve lá. Mas Deus já estava me preparando para eu te orientar. E eu comecei a conversar com ela e comecei a passar para ela todos os comportamentos de um narcisista. E o companheiro dela é simplesmente um narcisista. Simplesmente um narcisista. Né? E aí ela abriu os olhos, né? E eu falei pra ela, olha, preciso de acompanhamento. Inclusive, dentro desse comportamento narcisista, vamos lá, a narcisista materna, né, que é a mãe, vamos falar de pais. Os pais narcisistas, eles são, né, mas quem precisa de tratamento e são os piores, que sofrem mais, são os filhos. Então, quem precisa de tratamento? Tanto o narcisista quanto quem sofre o narcisismo. Quem sofre, né, quem sofre com o comportamento dos pais precisam de muito mais terapia do que os próprios pais, porque eles estão sendo abalados. E aí, o que a Bíblia diz sobre mãe narcisista? Eu não poderia deixar de falar, né? Eis aí outra lógica dentro do cristianismo, né? Vamos falar dentro da Bíblia. Fala-se muito e é usada pelas mães narcisistas. Cuidado, mães cristãs. O medo de Deus que manda para o inferno. Você falar pro seu filho, mãe, as pessoas evangélicas, né? Cristãs. Se você pegar mentira, você vai pro inferno. Ó, cuidado que Deus vai te castigar. O primeiro texto que é usado é de Êxodo 20:12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Como saber se tem uma mãe narcisista? Vejamos então, com mais detalhes, algumas características de uma mãe narcisista. Ela é abusiva, ela é dona da verdade, ela tem problemas de identidade, ela tem a autoestima frágil, ela não tem empatia, ela é perfeccionista, ela vive de aparências e não admite culpa e responsabilidade. Olha só. Como se livrar de uma mãe narcisista? Para ajudá-la a lidar com este momento tão delicado e especial em sua vida, seguem 6 dicas de como fazer o luto de mãe narcisista. Para vocês sabem que para transtorno, né, gente, é luto. Então vamos lá. Processe a perda da mãe narcisista por completo. Então o filho precisa entender e fazer dentro dele, um trabalho especial, espiritual, oração, jejum, busca, cura interior própria, autoconhecimento, autocura, autorresponsabilidade, se olhar no espelho, se ver e entender que a mãe não tem culpa de ser assim. Ela só é assim porque ela também aprendeu a ser assim. Permita-se sentir tristeza e raiva. Por quê? A mãe narcisista tá triste por quê? Tá com raiva por quê? Foi a própria mãe que fez o filho ficar com raiva. E a palavra de Deus diz pra gente não irar os nossos filhos. E quantas vezes a gente ira os nossos filhos? E aí os filhos precisam trabalhar neles. Nós somos filhos, né? Nós somos filhos. Nós precisamos trabalhar em nós esse sentimento de sentir dor e saber que está sentindo dor. Tá com raiva, sentindo que tá com raiva. Tá triste, sentindo que tá triste. Rever as crenças absolutas, crenças limitantes.
Todas as crenças limitantes. Porque você é burro. Porque você não aprende. Porque você não presta atenção. Porque você, né? Porque você precisa sim, Jaque, de ajuda profissional, um psicólogo, tá? Um psicólogo é necessário. Se for algo mais grave um pouquinho, o próprio psicólogo vai te levar para um psiquiatra, tá bom? E aí vai te encaminhar, né, no caso, para um psiquiatra. Valorize os relacionamentos fora do ambiente familiar. Dá valor o relacionamento do trabalho, da escola, dos amigos, dos irmãos lá na igreja, do convívio religioso, né? De onde você tem o seu convívio religioso. E a última dica é fazer terapia. Faça terapia. Tá? Então, para ajudar a lidar com uma mãe narcisista, você precisa processar a perda da mãe narcisista, saber que ela não é assim porque ela quer, permitir-se sentir tristeza, sentir raiva, rever as crenças limitantes, valorizar os relacionamentos fora do ambiente familiar e fazer terapia. Como saber se tenho pais narcisistas? São 6 sinais de que você foi criado por um narcisista. Foi ignorado? Você é um completo capacho? É capacho, né? Do pai e da mãe? Você desconfia de que pode ser um narcisista? Também, porque depois de todos esses comportamentos que a gente traz, a gente se transforma, né? A gente falou isso lá no início. Que tudo é aprendido. Você se sente implacavelmente competitivo ou ressentido em relação ao seu irmão, a um irmão ou a alguém? Porque quem se sente assim em casa também se sente lá fora, né? Se sente menor que o outro. Quantas vezes eu me senti assim, gente? Eu nem sabia. Quantas vezes eu me senti nada? Eu estava ali, mas não era. Eu não estava. Eu estava, mas não estava. Porque eu não era para estar, sabe? Crença. Então a gente precisa rever isso. Rever os conceitos. O que o narcisista não gosta? Não gosta de admitir que tem sentimentos. Eles, sem dúvida, sentem as emoções de forma diferente e diferente de outras pessoas. Mas muitas vezes vão dizer, eu não tenho sentimentos. Eles usam a desculpa de não saberem como trabalhar as emoções para fingirem sem que as pessoas pensem mal deles. É complicado isso. Sim, gera profissionais ruins, com certeza. Tá? E como identificar na família um narcisista? Eles usam as desculpas de não saberem como trabalhar as emoções para fingirem ou fugirem sem que as pessoas pensem mal deles. Eles querem... é uma aparência, né? Quer viver de uma aparência. E aí, como identificar na família um narcisista? Vamos lá, as famílias narcisistas, elas são verdadeiramente teias de aranha. Nelas, partes de seus membros, especialmente crianças, estão presas aos fios do sofrimento emocional. E nessa dinâmica, há sempre alguém que coloca suas próprias necessidades antes do resto, exigindo assim um poder absoluto. Vamos observar, né? Como se livrar de uma mãe tóxica? Uma mãe narcisista? Para contrabalançar este assunto, os efeitos negativos de ter uma mãe tóxica, tente construir laços mais fortes com outros membros da família e começar, pelo menos, pelos mais próximos. Converse com eles sobre como se sente em relação à genitora, né? Como se sente em relação a essa mãe. Pergunte se eles sentem os mesmos, se têm os mesmos sentimentos, conseguem ver da mesma forma e como lidar com essa situação. Conversem entre vocês, entre a família, para que seja então resolvido,
né, mudado no quadro, né, na verdade. E como identificar um pai narcisista? Ah, agora eu vou pro pai, porque até então eu tô falando da genitora, agora eu vou falar do genitor. Eu estava falando de mães, agora vou falar de pais. Então, narcisismo materno e paterno. Vamos lá. Aqui estão alguns exemplos de pais narcisistas. Quais são os sinais? Eles tentam controlá-lo através de codependência. Você sabe o que é codependência? Sabe? A psicologia, a psicanálise, né, traz pra gente falando sobre codependência. A codependência é você achar que você é necessário estar do lado, acompanhando, fazendo favor o tempo todo, porque se você não fizer, você se sente culpado. A codependência. Vamos lá, vou dar um exemplo mais claro de uma codependência. Uma mulher que apanha do marido. Essa mulher que é uma mulher que sofre violência doméstica e está ali com aquele marido. Mas o marido, ele, além de ser, né, um abusador, né, um homem abusivo, provavelmente um narcisista, ele também é um alcoólatra. E aí essa mulher sente-se culpada se ela largar e deixar esse marido, ou se ela procurar um tratamento para ele, ou, né? Então ela fica ali, porque meu marido é um coitado, ele precisa de ajuda. Se eu largar, se eu deixar o meu marido, ele vai cair, vai virar um mendigo. O meu marido depende de mim. Ele não tem mais mãe, ele não tem pai. Ai, mas eu apanho do meu marido, mas ele me ama, porque ele me dá presente. Eu trabalho, eu ajudo o meu marido porque ele ganha pouco e a gente convive. Não, com tudo isso eu apanho, mas isso é codependência. Tá? É você depender, você achar que ele depende de você. Por isso que você tá na relação. Então isso é só para você entender o que é uma codependência. Então, por que nós temos hoje muitos jovens depois de 25 anos? Vamos falar 25. Porque hoje, né, dentro das pesquisas científicas, a gente entende que a adolescência se estendeu até aos 26, 27, 28 anos, né? Aumentou o tempo da adolescência. E aí eles estão em casa como se fossem ainda meninos, né? E não, mas eu vou trabalhar e vou ajudar a minha mãe. Codependência. Sua mãe tá precisando de ajuda? Ela tá te pedindo ajuda? Por quê? Ela está doente, acamada? Eu não vou namorar não, porque eu vou viver minha vida para poder cuidar da minha mãe e do meu pai. Você precisa cuidar de sua mãe e do seu pai, mas nesse momento você não precisa ser codependente. Tá ali do lado toda a vida toda. E, aliás, você já precisa procurar algum rumo pra sua vida, né? Porque amanhã depois papai e mamãe já vão estar mais aqui. E aí como você vai viver, né? Então a codependência é você ainda achar que você precisa estar porque o outro precisa de você. O pai codependente é aquele que controla o filho para dizer eu dependo de você, né? Se você não consigo viver, se você for embora, se você viajar, se for trabalhar fora, codependência. Como vai ser? Você vai morar onde? Vai ficar com quem? Vai viver com quem? Mas o filho já tá com 28 anos, 29, já tá com 30, tá com 17, tá com 18, já de maior. Já está de maior. Mas fica na codependência. Tá? Um outro tópico. Eles fizeram você se sentir culpado a vida toda. Eu conheço uma pessoa, né? Eu conheço casos, né? Vou falar, eu conheço casos. Desculpa. Eu conheço casos de pessoas que hoje são adultos, mas que ouviu a vida inteira, os pais dizerem assim: não, porque eu era rico. Ah, não, porque eu tinha um carro, porque eu tinha uma casa. Mas minha filha nasceu, meu filho nasceu, ficou doente, tive que vender o carro, tive que vender a casa. Eu tive que morar de aluguel, eu tive que viver de favor. Eu estava empregado em tal lugar, eu tive que arranjar alguém para tomar conta, para ficar na minha casa. Troquei por comida porque eu não tinha mais onde morar e tinha que trabalhar, minha esposa trabalhar. E essa culpa ficou em cima desse filho, que nasceu com alguma, né, necessidade, alguma debilitado, com a saúde fragilizada e precisou de algum tratamento
e foram gastos, né? Foram usados dinheiro, gastos, vendido propriedades, coisas para poder tratar desse filho. E esse filho cresceu, está hoje adulto, já pai, mãe, já tem filhos e carrega essa culpa, tá? Isso é pai narcisista. Outro tópico, eles só te amam quando você fazia o que eles queriam. Só quando faz a vontade que te ama. Se você não faz a vontade, falta pouco te botar da porta para fora. Usurpa, né, o filho. Eles gostavam, ou gostam muito, né, gostavam de se vingar de você. Se vingar de você. Como assim, Margarete, se vingar? Pai e mãe não vinga de filho. Vinga sim. A mãe e o marido, os pais brigaram. Marido e mulher, né? O que o filho tem com isso? Aí os dois brigaram. Daqui a pouco o pai sai, vai trabalhar, a mãe com raiva. Qualquer coisinha que o filho faz, né, desconta nele. Se vingou no filho. E a criança fala assim, gente, não fiz nada, tô apanhando por quê? Estou apanhando por quê? Vingança. Isso são pais narcisistas. Eles também nunca respeitaram seus limites. Quais são os seus limites? O seu limite é dormir até 9h30 da manhã. Não tem aula, dormir até 9h30. Tem aula, levanta cedo, vai para a escola. Chegou da escola, o corpo tá pedindo uma cama. Almoçou, deu sono. Levanta daí, seu preguiçoso. Né? Eu tô dando um exemplo, porque tem outras coisas. Tem outras coisas que fazem parte do limite de uma criança, de uma adolescente. Então, assim, o estigma de cor, tô aqui com a minha amiga, minha pastora, falando pra mim, vale muito a pena falar sobre estigma de cor, né? Botar culpa, ó, não pode, você não pode, cuidado que você é preto, hein? Você não me faça passar vergonha, não, porque você é negro, você é preto, e preto leva a culpa de tudo. Não é nada disso. O que o preto faz, o branco faz. O que a criança preta faz, a criança branca faz. Criança é criança, pula, grita, vira cambalhota, faz bagunça, joga areia dentro de casa, anda descalço, bagunça brinquedo. E por que levar culpa? Não tem como, não tem como. A gente tem que tirar isso, esse peso, como diz aqui a Jaqueline, que peso? Tirar esse peso das costas dos nossos filhos. Porque talvez nós já carregamos esse peso, mas porque os nossos pais não sabiam lidar com essa situação. Hoje nós sabemos, estamos no pleno século XXI e a gente pode entender e tirar, tá? Diminuir o peso. Então, a gente pode, a gente deve estar atentos como pais com o comportamento que nós estamos tendo com os nossos filhos, porque eles não precisam passar pelo que nós talvez passamos, tá? Respeite o limite do seu filho, por favor, não se vingue dele, tá? Ame sem qualquer tipo de troca, barganha. Não faça com que seu filho sinta-se culpado por qualquer tipo de coisa, tá? E a codependência, abra mão disso. Vamos lá, competição. Eles competiram com você, competiram lugar, competiram roupa, competiram espaço, competiram amizade. Ah, Margarete, não é possível. Existe isso? Existe. Existem mães, pais que ficam competindo espaços, competem roupa, vestimenta, competem amizades, né? Ficam na competição. E isso destrói qualquer relação, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Isso é transtorno de personalidade narcisista. É necessário cura, tratamento. É preciso uma evolução. Nós estamos no mundo para evoluir. Pleno século XXI. Não precisamos carregar esse peso na vida da gente, né? A gente precisa aprender, entender que existem modos da gente lidar, né? Eu tô aqui com a minha amiga mandando
para mim falando sobre estigmas de cor, como o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. Tá dentro do que a gente está falando, porque a gente está falando de pais narcisistas. Pais que tiram os seus filhos do meio, porque talvez são pretos, ou não ensinam os seus filhos conviver, né, sendo eles negros, conviver e põe neles culpa. Sim. A gente precisa entender a mudança, a nossa mudança, né? Entender a mudança que existe em nós. Eu estou aqui para mostrar para você hoje que é necessário, é doloroso, mas é necessário uma mudança. É necessário você parar, se olhar no espelho e perguntar para você: eu sou narcisista? Poxa, até ontem eu fiz isso com meu filho. Né? Tô vendo aqui que a Jaque colocou. Eu conheço uma pessoa que já tem 60 anos e se comporta como se você fosse ainda uma garotinha. Exatamente. Mas você sabe por quê? Ela não teve infância. Ela foi quebrada a infância dela. Foi tirado dela o viver da infância. Ela tinha que ser madura, ela tinha que ser inteligente, ela tinha que saber fazer, foi tirado dela a infância. Hoje, com 60 anos, eu também conheço uma, Jaque. E vou te dizer uma coisa. Ela não posta uma foto dela hoje como ela está, como ela é. Com 64, 65 anos que ela tem. Ela só posta foto de quando ela estava com 20 e poucos anos. Ela tem a rede social e ela só posta foto dela quando ela tinha 20 e poucos anos. E isso é uma doença, tá? Isso é uma doença. Transtorno narcisista. A Margarete não é não, é sim. É sim, você não se aceita, né? Se oprime os filhos, é exatamente isso. Oprime os filhos, já é avó e não se aceita, né? Não gosta que chama de senhora. Ela não se conhece a ponto de não gostar de ser chamada de senhora. Né? A senhora, não a senhora, é você. Né? Isso é triste, realmente é triste, é doloroso. Porque tá trazendo mais doença para dentro dela mesma. Porque eu falei isso no início, né? Nós somos a paz para o mundo. Quando nós temos a paz de Cristo em nós vivemos a paz conosco mesmos, né? Vivemos a paz conosco mesmos, com os nossos familiares que estão ao nosso redor, e vivemos a paz com o mundo, porque em qualquer lugar que você chega, você vai ser reconhecida como paz, porque a pessoa já vai olhar para você e vai ver que você tem uma paz interior. E não é algo daqui para fora, é algo muito lá dentro. Eu estou aqui conversando com vocês numa maior paz, numa maior tranquilidade. Eu poderia estar aqui tensa, nervosa, porque eu estaria falando de algo que não é uma vivência, mas eu estou falando de algo que é uma vivência. E aquilo que é cura, né? Aí vem a minha empatia para com vocês. Aquilo que foi cura para mim, eu quero contribuir. Eu tenho pessoas aqui que me seguem em um grupo que tem muito tempo até que nem coloco mensagem. Mas eu sempre falo sobre isso, da necessidade da gente estar buscando a ajuda. Leitura bíblica, para quem tem o costume de ler a Bíblia. Gente, a Bíblia é o livro mais antigo e que traz todas as informações. Traz todos os meios de cura, de tratamento para nossa alma. E é por isso que eu sou assim, porque eu vivo o que a Bíblia me ensina a viver. Né? Eu preciso buscar sabedoria. Eu não vou buscar sabedoria em outro livro, a não ser na Bíblia, porque a minha sabedoria ela vem de Deus. E aí eu não sou maior e nem melhor do que você. Nós somos todos iguais. O que nos difere, o que traz a diferença é que talvez eu busque mais e você ainda busca menos. Então, tudo começa de dentro para fora. Entenda isso. É uma busca interior. Eu não vou mudar o outro. Né? Eu estou casada há 35 anos com meu marido. Eu não vou mudar o meu marido. Ele vai mudar o comportamento dele à medida que ele vê o meu comportamento mudado. Então, eu preciso mudar. Quando eu mudar, toda a minha casa vai mudar. Todo o meu ambiente vai mudar. O lugar onde eu estiver vai mudar. As pessoas que conviverem comigo vão ver a diferença.
E não vai haver diferença porque eu vou falar, vai haver diferença do meu comportamento, do meu jeito de falar, do meu jeito de lidar, do meu jeito de acolher, do meu jeito de escutar, de contribuir, de compartilhar, né? E isso é muito importante. Então, assim, a pessoa narcisista, ela tá tão ferida, ela é tão doente que ela adoece outras pessoas. Por quê? Porque é de dentro para fora. Existe uma frase que eu tenho usado muito porque eu aprendi, né? Eu aprendi e entendi que ela é real. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu só dou aquilo que eu tenho. Eu só consigo compartilhar aquilo que eu sei, que eu conheço, que eu vivo. Eu só sei compartilhar aquilo que é real para mim. Aquilo que não é real para mim, eu não vou compartilhar. Né? Não vou compartilhar, eu vou compartilhar aquilo que eu não conheço, né? Não tem como. E aí a gente acaba entendendo que a mudança é ali. Jaqueline compartilhando de novo. Quem é ferido fere, exatamente. Quem ama dá amor, né? Quem tem ódio transfere ódio. Quem transfere amor porque tem amor. Quem transfere compaixão porque tem compaixão. Vive a compaixão. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se você dá, naturalmente você recebe, porque você está dando porque você já recebeu. E aí, quando você dá, você recebe muito mais. Então, quando você dá e coisas boas, né? Quando você transfere coisas boas, quando você troca informações de coisas boas, isso é bom, isso é maravilhoso. Isso você faz o outro se sentir bem, porque você está bem, né? E aí é interessante entender que eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Não vou. Eu não vou demonstrar para você ódio, porque eu não tenho ódio. Não vou demonstrar para você ódio. Eu não tenho ódio, né? Eu tenho amor, porque o amor de Deus transcende tudo e qualquer outro sentimento. Aí quem tem o amor de Deus não se discute mais nada. Nada. Porque o amor, ele transcende, ele vai além. O amor de Deus, ele vai além da nossa expectativa. Eu estou aqui com uma reportagem, né, que saiu no Estadão, de uma filha. Essa filha, a mãe narcisista é habilidosa em se fazer de vítima e dizer que a filha é ingrata. É uma psicanalista que está explicando, tá? Eu vou transferir para vocês. É o último tópico. Vamos lá. Essa mãe narcisista, ela fazia muita comparação dessa filha, né, que é a psicanalista. Ela fazia muita comparação dessa filha com o irmão dela, né? E ela diz assim: eu tenho 41 anos, mas eu me lembro de que quando eu era pequena, eu nunca conseguia agradar minha mãe. Pelo contrário, nada do que eu fazia parecia bom e suficiente para ela. As notas sempre eram altas na escola e até os bons textos que eu escrevia, né, eram elogiados pela minha professora, eles eram depreciados por minha mãe, que também não poupava crítica e aparência da minha aparência. E eu ainda era menina. E aí, minha mãe vivia dizendo que eu era feia, muito feia. E isso eu tenho na minha lembrança, na minha memória. Ela, aos 41 anos, né, ela tem isso gravado nela. E aí, já os dois irmãos que ela tinha, né, que ela tem, era tratado totalmente diferente, né, com diferenciado, porém, menos tóxico. O menino filho do meio, ele era protegido, sempre elogiado, enquanto a outra irmã, a caçula, era tratada como a incapaz. Hoje, como psicanalista, conta que passou a infância e a adolescência tentando conquistar a admiração e o carinho dessa mãe sem sucesso. Ela não teve sucesso. Quando ela tinha 18 anos,
o choque. A mulher que ela se esforçava tanto para impressionar, tentou matá-la. E não foi durante uma discussão, não. Ou tentando se defender de uma ameaça também não. Foi uma agressão gratuita, quando estava quase dormindo. Ela conta isso. Ela saiu de casa, essa jovem saiu de casa e se afastou da mãe por questão de segurança. Olha só. Que triste. Anos depois, já formada em psicanálise, mãe de 2 meninos e ainda longe dessa mãe que a colocou no mundo, da mulher que a colocou no mundo, o nome dela é Verbena. A Verbena conta que mães como a mãe dela, que destroem a autoestima dos próprios filhos, transformam a infância e a vida adulta deles em um inferno, são mais comuns do que se possa imaginar. Por isso, gente, que eu trouxe esse assunto para vocês. Quando eu comecei a estudar, eu já venho preparando, né? Há um tempo, eu falei, eu preciso levar isso, preciso fazer uma live, chamar a atenção das famílias, dos pais, das mães. Nós não podemos ser pais narcisistas, não podemos. Nós machucamos e maltratamos, nós matamos os nossos filhos. Olha só, anos depois, já formada em psicanálise, mãe de 2 meninos e ainda longe da mulher que a colocou no mundo, Verbena conta que mães como a dela, que destroem a autoestima dos seus filhos e transformam a infância e a vida adulta deles em um inferno, são mais comuns do que se possa imaginar. São as mães narcisistas, ela explica. Agora, como psicanalista, ela explica isso. O transtorno de mãe narcisista é um quadro real, onde a relação de mãe e filha fica comprometida por uma atitude constantemente perversa dessa mãe, que age com hostilidade, falta de acolhimento e cuidado, enquanto a filha quer pertencer e tentar agradar o apetite insaciável e insatisfeita dessa mãe, o qual compromete a sua autoestima e capacidade de realização no mundo. Percebe-se que se é filha de uma mãe narcisista, pode doer. Conta agora essa filha. A gente espera ser acolhida e é difícil romper com esse ideal de que mãe sempre quer o seu melhor. Nem sempre ela quer. Essa psicanalista afirma isso. É complicado. É um transtorno, gente. É um problema sério. E aí, como é a relação dessa mãe narcisista com seus filhos? Né? Aí a Verbena responde. É uma dinâmica permanente que se estabelece geralmente com uma filha que é um bode expiatório. Enquanto os outros filhos, quando existem, ocupam outros lugares, tem o filho dourado, que recebe todos os atributos positivos, e o filho protegido, incapacitado por essa mãe e atingido com a sua autoestima. Então, é uma dinâmica inteiramente, né? É uma dinâmica inteira que não atinge apenas um dos filhos, mas a existência desse bode expiatório entre eles é muito cruel. Geralmente é a filha mulher que recebe todas as projeções negativas dessa mãe, que é uma mãe narcisista. Sempre é com a filha mulher? Perguntam para ela. Geralmente sim, mas quando há 2 filhos meninos ou quando há um filho só, também se estabelece uma relação doentia com essa mãe que tem a personalidade narcisista. É mais comum a gente encontrar filhas de mães narcisistas. Os filhos meninos, geralmente, né? E como é essa personalidade narcisista? A gente já falou dela, né? É muito voltada para si mesmo, porque é disso que o narcisismo trata, e é uma incapacidade de conexão real com o outro. A pessoa só consegue se relacionar com o mundo a partir do que ela realmente, né? Do que realmente ela reconhece dela mesma nesse lugar externo. Com relação à maternidade, fica muito difícil o exercício da empatia dessa mãe, que não consegue ser tão sensível assim às necessidades dessa criança, podendo ser negligente ou exigir coisas que ela não tem condições de atender. É doentio, doloroso. Mais uma pergunta.
E essa dinâmica começa sempre quando a filha ou o filho ainda é bebê? E aí ela responde: os transtornos de personalidade se estabelecem aí, nesse momento, no primeiro ano de vida. A qualidade de relação entre essa mãe e essa filha é determinante para se estabelecer esse problema. A gente só olha para o fenômeno já acontecido, registrado, fechado. Mas essa mãe, que é narcisista de fato, também foi um bebê. Então sua personalidade narcisista se desenvolveu também quando ela era bebê. E essa questão nunca é isolada. Ela é acompanhada também de outros quadros. Então essa mãe pode ser esquizofrênica, sociopata. Só que ela não nasceu assim. Isso estabeleceu quando era criança. E se a gente vai pesquisar, encontra uma avó com traços muito parecidos e que reporta histórias extremas de violência, de abuso e outras coisas piores. Olha para a questão já estabelecida, esconde o fato de que essa condição é resultado negativo de um evento forte que aconteceu na vida dessa mãe, que não teve o tratamento adequado e que acabou comprometendo a saúde psíquica dela. É muito sério, gente. É de pai para filho. É de pai para filho. Exatamente, o nome dela já é diferente, né? É um nome... Verbena, né? Um nome bem diferente. E quando começaram os conflitos, né? Vamos lá. Verbena responde. Quando começam os conflitos, quando as crianças ganham mais autonomia e começam a fazer suas próprias escolhas, aí, né? Começa a desagradar essa mãe que é uma narcisista. E desagrada muito essa mulher porque não reflete mais essa mãe que não aprova. Desqualifica e gera um abalo na autoestima dessa criança. E isso é recorrente, não é um quadro temporário. A autoestima desse filho vai ser testada durante toda a convivência dela com a mãe. Para a filha que tem a sua personalidade moldada nesse ambiente de hostilidade, frequentemente, será muito difícil confiar em outras relações e contextos, o que promove nela uma sensação de que deve se defender o tempo todo e que gera ansiedade. Outro transtorno. Imagina. E tem como alguém de fora intervir nesse processo? Geralmente isso só é concretizado pela filha na idade adulta e a família não compreende o que está acontecendo. Além disso, a mãe narcisista é muito habilidosa. É muito habilidosa em se fazer de vítima e de incompreendida, dizer que a filha é ingrata. Então, muitas vezes, a família apoia essa mãe e até se dar conta dessa dinâmica narcisista. Até chegar no consenso que a mãe é realmente narcisista. Como a mãe narcisista age? A gente já falou sobre isso, né? Mas é muito grave, muito mais grave do que as pessoas imaginam. Ela expõe a filha à situação de risco real. Esquece, né, em algum lugar, não busca, vai a ambiente de risco com ela, com aquela criança. Exige muito da filha e quando ela corresponde ao que foi exigido, não dá o devido valor para o seu esforço ou destrói algo que ela construiu. Né? A mãe, que é a parte perversa da história, geralmente age com agressividade e pode apresentar um perigo para essa filha, criando situações que causam danos de verdade para ela. Então essa criança fica numa condição muito difícil e constrói sua identidade nesse lugar de extrema vulnerabilidade. E quando ela cresce já adulta, uma rivalidade se apresenta, que pode culminar numa ameaça real de integridade de filha. E como foi a sua infância e a sua adolescência? Aí ela responde. A Verbena diz o seguinte. Desde pequena minha mãe tinha uma fixação com a minha aparência. Dizia que eu era uma criança feia, muito feia, e que eu precisava estudar muito, porque no mundo as mulheres conseguiam as coisas ou pela beleza ou pela sabedoria. Eu recebia pouquíssimo apoio com as coisas que eram as minhas habilidades e, ao mesmo tempo, havia uma tentativa de diminuir tudo que eu fazia.
Eu adorava as aulas de dança, mas ela me proibia de fazer. Desde pequena eu amava escrever. Então escrevi um livro que a minha escola lindamente decidiu publicar, mas ela não deixou. E as coisas foram progredindo. Eu não pude estudar no colégio em que eu tinha passado, no vestibulinho. Ela me trancava dentro de casa para eu não poder fazer as minhas atividades. Era uma agressividade voltada para um filho só, naquela dinâmica de bode expiatório. E seus irmãos, como ela tratava? Ela seguia bem o roteiro. Tinha um que era confirmado em tudo, recebia todo o apoio, dedicação possível. E a minha irmã, a terceira filha, criada nesse aspecto de incapacidade. Ela era muito querida, amada, mas não era tão capaz assim. E os filhos acabaram criando sua identidade a partir desses lugares. Ai, uma destruição de vida, misericórdia, é muito complicado. O que você pensa que sua mãe não te amava? Você pensava que sua mãe não te amava? Perguntaram para Verbena. Exatamente, o inimigo dentro da própria casa, né? Uma pessoa destrutiva o tempo todo, com palavras negativas, né? Pessimista o tempo todo. É muito complicado. Então, perguntaram para ela, você pensava que sua mãe não te amava? Ela disse assim, eu achava isso, sim. Mas também é que era uma pessoa injusta pela diferença de tratamento entre nós. Eu estava sempre a argumentar, o que irritava demais. Ela era muito agressiva, me batia muito. E foi aí que eu percebi que esse convívio de mãe e filha, tão comum para outras mães, não era possível para mim. E eu me sentia culpada. E tentava recompensar isso de várias formas. Aí ela virava, né, codependente. Tentando ser uma ótima aluna na escola, fazer coisas que eu achava que eu poderia gostar dentro das coisas que valorizava, mas todo o melhor que a gente tenta fazer, ela não dava valor, não era suficiente. E qual foi a gota d'água para você? Verbena responde o seguinte: eu percebia que havia algo muito errado na relação desde sempre, algo fora do natural. Mas quando eu tinha 18 anos, ela tentou me matar, e com uma faca. E não durante uma discussão, é uma tentativa de defender a uma ameaça. Foi uma agressão gratuita, quando eu estava deitada, quase dormindo. Daí, eu decidi me afastar por questão de segurança. Quando meu filho nasceu, ela foi à justiça questionar minha capacidade de ser mãe, pedindo a guarda do meu filho. Foi aí que eu solicitei, em meio ao processo judicial, que fosse feita uma avaliação psicológica da minha mãe. Segundo o laudo da minha mãe, sofre de esquizofrenia paranoide há muitos anos. E o narcisismo é um traço dentro desse contexto maior. Mais tarde, eu fui me formar em psicanálise e depois, atendendo algumas pessoas, filhas de mães narcisistas, percebi que a gente fica nesse lugar de menina machucada e não percebe que esse narcisismo pode fazer parte de algo maior. Sua mãe se tratou depois do diagnóstico? Verbena responde, não. Ela não aceita esse diagnóstico até hoje. Por isso, eu tomo alguns cuidados. Ela não sabe onde eu moro, por exemplo, porque tem rompantes. Eu, então, deixo a ela afastada de mim. Mas há um ano, mais ou menos, eu a procurei e não fui bem recebida. Para mim, era importante esse convívio com ela. Minha única figura parental. Mas não fui bem recebida, não. E aí perguntaram novamente para ela, e como é a relação dos seus filhos? Como foi se tornar mãe dentro dessa bagagem toda? Ela respondeu, foi um renascimento. Eu sabia que eu queria uma experiência de maternidade diferente. Tinha certeza de que não podia reduzir aquilo. Então, eu me dediquei completamente à função materna para que ela fosse positiva. A função materna da Verbena, própria mãe. E aí perguntam para ela, você sente algum impulso de fazer com seus filhos alguma das coisas que a sua mãe fez com você? Ela respondeu, eu sinto
que esse impulso psíquico de narcisismo me atravessa em alguns momentos. Mas um dos efeitos positivos de terapia é me permitir estar consciente para sentir ele se apaixonar, ele se aproximar sem me entregar. Eu acredito que exista um padrão de rejeição em filhas de mães narcisistas, como eu, uma falta de conexão com outros. E aí eu senti isso na minha maternagem. Na minha maternagem, principalmente quando os meus filhos ficaram um pouquinho maiores. Eu estava com eles, mas não estava totalmente presente, eu não conseguia me sentir integrada. Foi isso que me fez olhar para além da minha própria história, ver que esse foi o referencial de comportamento, algo que me construiu, mas que eu poderia tratar. Existem ferramentas eficientes para rever isso e para que a gente faça a reparação consciente da nossa maternagem. E aí perguntaram para ela: você já sabe o que aconteceu na infância da sua mãe? Sim, hoje eu sei. Conversamos e descobri que ela teve um trauma muito importante no início da sua vida, algo que não foi nomeado e nem tratado. Ela acabou se abrindo e me contou algo que ninguém da família sabe até hoje. Sem dúvida, o fato dela ter dividido isso comigo mudou nossa relação, porque agora eu sinto empatia por minha mãe. Perceber que essa maldade do qual ela foi vítima foi resultado de algo que ela não pôde impedir, igualar ao meu lugar igualar o meu lugar ao dela. Eu também fui vítima de algo que eu não pude impedir. Nenhuma mãe quer conscientemente destruir a autoestima da sua filha. Isso acontece como consequência de uma dinâmica que vai se estabelecendo, porque ninguém nunca olhou para essa mãe. Ela não teve o alcance de ser cuidada como precisava. E aí perguntaram para ela: você perdoou sua mãe? Ela disse: sim, perdoei. Claro, só porque eu perdoei consigo entendê-la e atender mulheres que passaram pelo mesmo que eu passei. Mas a convivência com ela me colocaria no lugar de receber de novo intolerância, crítica, desqualificação do meu esforço. O meu perdão não faz com que ela mude de comportamento e por isso, para me preservar, eu prefiro não conviver com ela. Fica de longe, né? De longe. E assim, a gente entende que é necessário perdoar. A gente viu lá no finalzinho do nosso primeiro tópico, né? Que eu falei sobre deixar o sentimento de raiva, de entender e reconhecer, de saber que do seu lugar, sabe? E entender que a mãe, ela não teve culpa também. Na verdade, ela é narcisista, ela é fruto, né? Ela é fruto de um processo. E ela simplesmente deu o que ela tinha, transferiu para a filha, né? E nós, como mães, mulheres, precisamos nos curar, né? E ela não quis se curar realmente, né, já que percebeu na leitura, ela não quis a cura, né? É algo muito pessoal. E ela não, na verdade, ela não entendeu a necessidade dessa cura, porque a esquizofrenia, ela vai, né? Ela vai construindo, ela vai aumentando com o passar do tempo, né? E muitas vezes toma mesmo a mente e a pessoa fica... eu conheci, né? Eu tinha no meu convívio familiar, nós tivemos pessoas com esquizofrenia e é uma doença maldosa, né? É um transtorno maldoso. É incontrolável, na verdade, né? É incontrolável. E aí, pessoal, a gente termina aqui a nossa fala. O meu desejo é que você faça em você, né? Faça uma autoanálise, um autoconhecimento, né? De quem é você. Faça uma autoanálise para você saber qual tem sido o seu comportamento. Se você tem alguns pontos desse transtorno, procure um tratamento, procure um acompanhamento, faça terapia, aconselhem outras mulheres. Nós estamos aqui, mulheres que puxam mulheres, que aconselham outras mulheres. Vamos estar juntas aí para que as outras mulheres possam sair também desse lugar. Foi muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, entendendo um pouquinho desse transtorno.
transtorno narcisista, né? Falando um pouco do narcisismo materno, falando um pouco do narcisismo no seio familiar. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada por quem esteve comigo nesse tempo, por parar e me ouvir. Né? Uma hora dessa a gente faz uma outra live. Convido você para entrar, para você falar um pouquinho, né? A gente compartilhar algo aí para fazer aí levantar outras mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Jaque. Obrigada, Nai. Obrigada, Claudinha, que esteve aqui comigo também, minha grande amiga. A Jaque, minha prima. Muito obrigada. Te amo. Um grande abraço para vocês. Tenham uma ótima quinta-feira, né? Um ótimo fim de tarde. Tá chegando aí o final do ano, mas antes disso, eu ainda passo por aqui para dar um alô para vocês. Muito obrigada. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Um abraço.